Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso. Aqui Adriano Paranaíba trazendo sempre aí discussões sobre as questões relacionadas ao transporte, de como podemos melhorar o transporte para o Brasil. E no episódio da semana passada nós falamos aí com o pessoal da Buzzer, esse modelo de negócio inovador, que eu acho que é algo além da própria Buzzer, né? Eu acho que é uma possibilidade da gente resolver esse déficit de oferta de transporte rodoviário para o Brasil, para a gente aumentar realmente essa oferta, mas estamos vendo muitos acontecimentos, né, de restrição desse novo modelo de negócio, né, realmente muita proibição acontecendo no Brasil, mas também muita gente, principalmente do setor público, buscando alternativas para realmente trazer mais liberdade. Para conversar sobre esse assunto, falar da realidade do estado do Rio Grande do Sul, falar aqui com o deputado estadual Fábio Osterman. Deputado, muito obrigado por aceitar participar aqui do nosso episódio. Ô Adriano, um prazer estar batendo um papo contigo aí, que é uma das nossas referências no que diz respeito a transportes. Inclusive, aliás, a última vez que nós conversamos virtualmente foi justamente pedindo a tua opinião e teu parecer sobre a questão das outorgas aqui, dos Verdade. pedágios, né? Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Então é muito bacana poder estar compartilhando contigo um pouquinho sobre uma nova batalha que a gente está enfrentando aqui, que é buscar mudar a regra que hoje torna difícil, burocrático e, de certa maneira, até inviável a atuação de empresas como a Buzzer no Rio Grande do Sul. Somos hoje, na prática, o único estado no Sul e Sudeste que ainda impõe restrições legais à atuação de empresas como ela, né? Então, protocolei no início de agosto agora um projeto para buscar remover essas barreiras estabelecidas e permitir que haja mais concorrência, mais opções para os consumidores e que o nosso estado se abra mais para a inovação. Isso, e é sobre essa questão de inovação que paira essa discussão da proibição realmente relacionar a uma questão retrógrada, né? Que é a questão relacionada à discussão do tipo de transporte, né? Então, não é a questão de transporte, é a grande discussão que a gente tem hoje, né? A questão do circuito fechado, a questão do transporte de fretamento, sendo que hoje nós temos a internet, nós temos aplicativos que facilitam com que haja novas modalidades. É um pouco disso que trata o seu projeto de lei, né, Fábio? Exato, Adriano. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um problema histórico, né? Somos um dos estados onde o transporte intermunicipal acontece sob o modelo de concessões, concessões que jamais foram licitadas, inclusive, basicamente foram contratos que vêm sendo renovados e que entregam certas regiões a algumas empresas específicas. E quem quiser ter uma ideia de quão ultrapassado e retrógrado é o nosso sistema de transporte intermunicipal, eu recomendo fazer um breve exercício acessando o site da rodoviária de Porto Alegre. É uma das maiores rodoviárias do país e tem basicamente o mesmo site há 20 anos. Isso é um símbolo de quão atrasado está o debate e o próprio setor aqui no Rio Grande do Sul, e como também as empresas e as próprias concessionárias das rodoviárias ficaram acomodadas com esse sistema excludente que impede novos entrantes de oferecerem o transporte intermunicipal. Não, e assim, é interessante, porque eu lembro que eu peguei ônibus no Rio Grande do Sul, foi justamente para ir para uma conferência Deve ter ido para Santa Maria. para Santa Maria, e aí é uma empresa só de ônibus, e Só parece que uma é a empresa. mesma empresa há Que é muitos anos. a maior empresa de ônibus aqui do estado. E aconteceu um fato muito engraçado, Fábio, que foi o seguinte, eu peguei o mesmo ônibus junto com a grande Makovsky, né, que foi dar palestra e tal, professor e tal. E esse ônibus ele para onde ele quer lá no aeroporto, né? E aí foi mó difícil, aí eu tive que ajudá-la lá para ir pro portão dela, porque o aeroporto tem terminais diferentes. Aí o cara, Sim. eles param lá onde quer e é tipo assim, aí a gente fica falando mal do clandestino, né? Aí às vezes a empresa que é autorizada, às vezes presta um serviço assim que parece clandestino, de para ali num lugar e ó, podem descer e pô, que terminal que é, como é que funciona. Então assim, E a gente tem esse enrosco das chamadas linhas regulares
que são operadas por algumas poucas empresas monopolistas, que fazem o transporte intermunicipal a partir dessas concessões. E o que a gente está fazendo agora é abrindo o mercado para as empresas de fretamento, que atualmente têm sua atuação restringida basicamente por duas restrições aqui estabelecidas pelo DAER, que é o nosso órgão, é a autarquia do governo do estado que regula o transporte intermunicipal, que é a obrigatoriedade do chamado circuito fechado, né, que obriga que se transporte os mesmos passageiros na ida e na volta, e que não pode incluir novos passageiros, enfim, na volta, né? E também a obrigatoriedade de se submeter ao órgão uma lista completa de passageiros com no mínimo 8 horas de antecedência. Condições que não são exigidas nas rodoviárias, não são exigidas nem no aeroporto. No aeroporto, se tu chegar ali 1 hora e pouco antes, se tiver vagas no avião, tu pode comprar passagem e deu. Te identifica, paga pela passagem e é isso aí. Na rodoviária é a mesma coisa, tu chega ali às vezes até meia hora antes e compra. E por que o Estado tem que ficar metendo a mão numa relação livre entre um fretador privado que está disposto a transportar pessoas do ponto A ao ponto B? Ponto A ao ponto B são pontos de livre acesso, em que o fretador vai respeitar as regras de trânsito, ou seja, não vai parar em local proibido, para muitas vezes em pontos privados, né, em terrenos privados, ou para em locais que é permitido o embarque e desembarque de passageiros. Só que o Estado tem que meter a mão nisso e dizer, não, como assim? Pessoas querendo estabelecer uma transação livre, mutuamente acordada? Não. Assim não. E a gente vai entendendo como funciona o sistema e começa a perceber, né, que não é por acaso que tem essas restrições. Né? Essas restrições são feitas justamente para limitar a competição e manter a posição de conforto de alguns grupos politicamente bastante poderosos. Né? A gente já está sentindo aqui aos poucos isso daí. Felizmente é um tema que tem um apelo muito grande, então a opinião pública está sendo muito favorável. Agora a Buser começou a operar no Rio Grande do Sul desde o início do mês de outubro, e com isso começaram também a acontecer as apreensões de ônibus, e a população começa a ficar indignada, né? Porque, poxa, eu quero pagar um ônibus mais barato. Não quero saber se a empresa presta esse serviço há 50 anos. Se ela presta serviço há 50 anos, ela passou 50 anos se beneficiando de um monopólio já. É hora de a gente questionar isso e de a gente derrubar esses monopólios para permitir maior acesso a passagens, a viagens mais baratas para a maioria da população. Porque é isso que a população quer. Assim como a Uber enfrentou muitos questionamentos 5, 6 anos atrás, ela chegou aqui em Porto Alegre aí, um pouco mais de 5 anos atrás, e eu lembro bem desse debate, porque foi um debate que gerou muitas controvérsias, né? Eu não sei quando é que ela chegou em Goiânia, deve ter chegado mais ou menos na mesma época. Muita treta, muita bagunça, apreensão. Taxistas fazendo manifestações. Eu cheguei, inclusive, a ser agredido por grupos de taxistas na Câmara de Vereadores. Tomei uns empurrões, chutes ali. Mas, na época, eu já falava, olha, é uma inovação inevitável. Vocês precisam estar lutando, na verdade, para que a prefeitura remova os obstáculos, barreiras e burocracias que hoje atrapalham vocês, para que vocês possam estar competindo com a Uber, e não querer ficar barrando a Uber ou submetendo a Uber às mesmas restrições absurdas que a prefeitura submete vocês. Né? E, curiosamente, está se dando esse mesmo debate aqui agora. Eu recebi aqui no meu gabinete um grupo de empresários das chamadas médias e pequenas empresas de transporte regular, né, que são empresas que fazem linhas regionais. E eles vieram aqui ao gabinete conversar muito preocupados com o meu projeto, né, temendo, claro, uma perda de mercado e dizendo que não, porque nós estamos submetidos a uma série de regras, temos que ofertar linhas obrigatoriamente, sendo rentáveis ou não, temos que oferecer gratuidades também e tal, tarifa social, enfim, esse monte de coisas que foram se acumulando ao longo do tempo e que ninguém combateu, ninguém trouxe o questionamento, poxa, será que é justo? Será que é justo idosos terem passagem de graça, terem descontos absurdos? Né? Idosos, inclusive, são proporcionalmente
a faixa etária com maior renda, naturalmente, né? Será que é razoável se pegar um grupo tão heterogêneo assim, como os idosos, e oferecer esse benefício, que custa, obviamente, para as empresas, que acabam tendo que repassar para os outros passageiros para se manter? E eu fiquei ouvindo eles, né? E dizendo, essa situação de vocês se assemelha muito na minha cabeça à seguinte imagem. Vocês estavam lá quando montaram as empresas de vocês, rodando livremente, caminhando livremente, e veio o Estado e quebrou as pernas de vocês e lhes ofereceu uma muleta, que é a concessão, que é o monopólio. E aí vocês agora estão vendo no horizonte uma outra pessoa caminhando livremente, caminhando ereta, caminhando de uma forma muito mais ágil que vocês e com uma capacidade de ir muito mais longe que vocês, e vocês, em vez de olhar isso e se revoltar contra o Estado que quebrou as pernas de vocês estão querendo que o Estado quebre as pernas também dessa outra pessoa. É exatamente isso. Vejam bem, contem comigo, eu falei para eles, contem comigo para combater essas restrições, essas obrigações indevidas, injustas e descabidas às quais vocês são submetidos. Inclusive, eu sou autor aqui na Assembleia de um projeto de lei que acaba com a meia entrada em âmbito estadual. Né? Mas contem comigo e eu quero receber contribuições de vocês sobre como eu posso, como deputado estadual, ajudar a desburocratizar a atuação de vocês, ajudar a tornar o serviço de vocês mais fluido e mais eficiente. Mas, infelizmente, vocês não podem contar comigo para restringir o serviço do outro, restringir a atuação do outro. Esse é o ponto sensacional desse trabalho seu, Fábio, porque muita gente faz isso, né? A regulação no Brasil é muito grande, a ANTT é o órgão brasileiro que tem a maior quantidade de número de regulações. Então, o empresário ele é sufocado, ele paga esse preço caro de ser monopolista. Eles literalmente meio que venderam a alma para o diabo mesmo, falaram assim, não, tudo bem, eu quero ser monopolista, mas eles pagam um preço alto para ser monopolistas, com muitas regras, muitas exigências, um engessamento geral das atividades deles. E eles deveriam estar justamente vendo isso como uma oportunidade deles também pularem para o lado de lá, e não ver porque o negócio da Buzzer é muito interessante, porque eles não são empresas de ônibus, né? A Buzzer é um aplicativo que ajuda a fatiar a passagem ali, para até o motivo de ficar mais barato é isso, né? É um fretamento coletivo. Você até usa esse termo lá no seu projeto de lei, né? De fretamento por aplicativo, né? Coletivo, né? Um negócio assim, né? Isso. É um serviço de fretamento colaborativo, basicamente. Fretamento colaborativo. É a mudança do paradigma que o aplicativo traz, porque ele faz isso. Ele busca a passagem fatiando ali entre as pessoas que estão interessadas no aplicativo, né? Porque você, para quem nunca usou o Buzzer, você faz uma intenção de compra ali, se fechar ali, se realmente chegar naquele preço, aí a viagem acontece, né? Exato. O que a plataforma faz é conectar pessoas que querem viajar de um ponto ao outro com empresas fretadoras que estejam dispostas a oferecer esse serviço pelo preço ali orçado, né? Com frequência acontece, não sei com qual frequência, imagino que com uma frequência pequena até, de não fecharem viagens que a plataforma disponibiliza ali. Mas aí é a forma de arranjo do mercado. Né? O cliente tem que estar disposto também a esse risco. Né? Assim como às vezes a gente vai pedir um Uber e a tarifa está quase no preço de táxi. Isso. Né? Porque pela flutuação da oferta e da demanda. Então é importante. E o bacana é que plataformas como a Buzzer nos oferecem essa liberdade, nos oferecem uma alternativa. E além dela, tem várias outras empresas surgindo aí, ingressando no mercado brasileiro. Né? Tem uma empresa alemã que está chegando no Brasil agora. A gente já entrevistou ela aqui no nosso podcast também. A Flixbus também já passou aqui. Elas atuam na Europa na forma das linhas regulares, né? E elas querem ingressar nesse setor aqui no Brasil, acho que provavelmente inicialmente pelas linhas interestaduais, que são um pouco mais tranquilas, né? Mas elas vêm para mexer no mercado, é uma empresa muito grande, com uma grande estrutura, com um nível de eficiência e de processos
muito superior a essas empresas monopolistas brasileiras que vão ter que se mexer. Acabou essa época em que simplesmente tu ia lá, apertava mãos com o político certo e ele te garantia um monopólio. As pessoas não toleram mais isso e as pessoas sabem que hoje, diferentemente de alguns anos atrás, tem gente desse lado aqui já defendendo isso e expondo quem se locupleta de monopólios e quem ajuda a viabilizar pelas vias legais os monopólios, né? Que é um roubo legalizado de uma parte significativa da renda da população. E é muito bom ter você, ter vários. Graças a Deus estamos com muitos, não muitos ainda, porque ainda não conseguimos fazer maioria nas câmaras, nas assembleias, mas já demos um passo realmente muito significativo de ter. Aos poucos a gente está avançando bastante, né, Adriano? Se a gente for olhar para 5 anos atrás, é uma diferença brutal. E isso tem feito uma diferença muito grande no debate público no Brasil. Enfim, o que a bancada federal do Novo vem fazendo lá, evitando que muita coisa ruim aconteça. Exato. E ajudando que coisas boas emerjam, né, é uma transformação muito grande. E eu estou cada vez mais convencido de que é um processo que vai só aumentar. Cada vez a gente está mais organizado, cada vez mais gente está vendo que dá para fazer a diferença na política, né? Eu acho também, claro, aí é de cada um entender qual é o seu papel nesse processo, né? Eu sou um cara que, assim como tu, sempre esteve muito envolvido no campo das ideias, né? Não atingiu o teu nível de excelência acadêmica ainda, deixei para mais adiante fazer meu doutorado, mas sempre estive envolvido no debate de ideias. Inclusive, a gente se conheceu palestrando na UFG, lá em 2013, lembra? Isso mesmo. E lá na época tinha o quê? Tinha umas 15 pessoas na plateia, assim, né? Tinha pouca gente. Tinha pouca gente, mas era o início de algo, né? Era o início. E eu cansei de palestrar em lugares e ter, às vezes, até mais gente na mesa do que na plateia. Mas exatamente. Isso era o início. Era o início do processo. Você rodou o Brasil todo, né, Fábio? Você foi o cara que rodou o Brasil todo. Naquele ano, especificamente, eu acho que eu estive numas 15 ou 17 capitais ao longo de um mês, mais ou menos, fazendo palestras, reunindo intelectuais, reunindo agitadores liberais como nós, para divulgar as ideias da liberdade e dizer que, pessoal, tem uma alternativa. E lembrando, né, a gente estava na metade do governo Dilma. 2013 era o final do terceiro ano do governo Dilma. Era um período de hegemonia ainda das ideias do PT. Ser liberal era coisa de maluco, era coisa de gringo, né? Não tinha nada a ver com o Brasil. E sobre o seu PL, como é que está a perspectiva aí? Porque ele é um projeto de lei, como é que é agora os próximos passos para a gente garantir essa liberdade aí para o transporte do Buzzer e de outras empresas que também queiram ter esse modelo de negócio? Bom, o projeto ele recebeu um parecer contrário na CCJ de um deputado que se diz ser por aqui que é muito bem relacionado com o pessoal do setor de transporte intermunicipal regular, né? Mas, enfim, é um deputado com quem a gente costuma ter um bom diálogo e um espaço para uma arguição razoável, então espero que a gente possa demovê-lo a respeito desse parecer, e se necessário vamos trabalhar para derrubar esse parecer. Também a gente vai buscar dialogar com o governo, porque o projeto não precisa ser aprovado. O governo pode simplesmente emitir um decreto revogando essas duas regras e garantindo a segurança jurídica para as plataformas de fretamento colaborativo e está resolvido. Não precisaria nem passar pelo parlamento, né? Só que como essas regras existem, a gente optou por propor esse projeto e vamos trabalhar para buscar aprová-lo aí, quem sabe, até o final do ano. Ótimo, mas vai, que nem você falou, vai levando a discussão, coloca a discussão na mesa, para que as pessoas realmente vejam que existem possibilidades, existem pessoas batalhando aí por essas ideias da liberdade. Exato. E assim, e aqui a gente tem a prática, eu já propus aí quase uma dezena de projetos, não tenho a ilusão de aprovar todos, né? Mas a gente sempre que propõe um projeto, a gente propõe também com uma agenda, com uma estrutura de conteúdos, de materiais, para buscar avançar o debate.
né? E a gente tem conseguido boas vitórias, muitas vezes de forma indireta, né? Às vezes o governo adota as nossas propostas, mesmo sem nos dar muito crédito, mas então a gente não tem que se preocupar com isso, né? Tem uma frase que já foi acreditada ao Ronald Reagan, não sei de quem é, que diz que não há limites de onde se pode chegar quando a gente não se preocupa quem leva o crédito da coisa, né? Eu resolvi entrar na política para buscar dar minha contribuição para ajudar a construir um Estado e um país mais livres, né? Então, estou muito feliz de poder estar ajudando a pautar tantos debates importantes aí, como o homeschooling, como liberdade nos transportes, como transparência, como cortes de gastos, enfim, uma série de projetos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nossa atuação legislativa, recomendo dar uma olhada no meu site aí, Fábio Osterman, com 2 N's no final, .com.br, onde a gente tem uma lista de temas que a gente vem trabalhando lá, porque eu acho que o papel do legislador é esse também, né? Obviamente, propor projetos é uma parte importante, evitar que o mal seja feito eu considero a parte mais relevante do meu trabalho, mas também um parlamentar liberal acho que carrega consigo essa responsabilidade de esticar a corda, de mover a janela de possibilidades políticas em direção a mais liberdade, né? Para, inclusive, de repente, criar o espaço para que políticos que estão mais ao centro cheguem numa construção que seja mais politicamente viável, que pode não ser exatamente o que a gente está propondo, mas se aproximar mais, se rumar mais em direção à liberdade, estamos satisfeitos e estamos ganhando, né? É verdade. E assim, não é que é engraçado, é uma parte que que as pessoas que não sabem, que não acompanham política, não entendem, né? Você proibir você trabalhar para que coisas ruins sejam aprovadas, trazem um impacto muito grande e não tem muita publicidade, né? A gente não tem como, né? O político que tem muita publicidade é o que propôs muito projeto, e não que evitou muito que projetos ruins fossem aprovados, né, Fábio? Eu nunca quis ser um campeão de propostas legislativas e tal. Eu acho que é mais importante a gente buscar aqui dentro, como eu disse, evitar o mal e, claro, ser criterioso com o que a gente propõe para sempre refletir, olha, o meu estado, o meu país seria um lugar melhor com essa minha proposta ou não? Vai ter um impacto relevante ou não? E tem alguma chance de ser aprovado? Porque eu acho que também propor coisas só por propor não é o nosso caminho, né? Exato. Até porque, como eu disse, a gente gosta de propor e construir um caminho de divulgação na imprensa, de pauta na opinião pública, de construção política aqui dentro, para poder ter uma viabilidade de, ao menos, se não for para o projeto ser aprovado, pelo menos mover, como eu disse, a janela de possibilidades em direção a mais liberdade. Excelente. Gente, então, o episódio de hoje aí batemos esse papo super bacana com o deputado estadual Fábio Osterman, do Novo, do Rio Grande do Sul, que está trabalhando aí para que nós tenhamos mais liberdade nos transportes, no transporte, especificamente transporte interestadual, interurbano, principalmente na bandeira do transporte colaborativo, que hoje se enquadra o Buzzer, com esse modelo de negócio inovador, que poderia beneficiar muitas cidades do Brasil. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu. E você que acompanhou a gente. Opa, eu que agradeço. Aliás, só sempre bom esclarecer, né? Uma coisa que eu tenho esclarecido bastante, o nosso projeto e a nossa proposta diante disso, de forma alguma, é beneficiar a empresa A, B ou C, ou prejudicar a empresa XYZ, mas sim permitir mais opções para o consumidor e deixar que ele escolha. Se o consumidor quiser seguir o modelo rodoviário tradicional das linhas regulares, deve ter o direito de fazê-lo. Tem que ter essa opção. E se quiser entrar numa plataforma de fretamento colaborativo e comprar sua viagem por lá, deve ter o direito de optar também, né? Então a gente está aqui para resguardar a liberdade e dar mais opções para o consumidor. Excelente. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo episódio, porque transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, pessoal. Até a próxima.